Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje nesse domingão, dia 24 de março de 2024. O calendário curtinho, então a gente trouxe aqui as melhores opções para vocês serem bem lucrativas nessa tarde e noite de NBA. Antes da gente começar o nosso vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Meta de 200 likes. Nosso grupo VIP aqui do lado. Chamem no WhatsApp para participar do grupo VIP, que é referência no mundo das apostas em NBA. Lá, mais do que tips exclusivas, contas superiores, a gente também passa para vocês guias, e-books e vídeos exclusivos. Ontem, por exemplo, a nossa análise foi exclusiva da galera do VIP e a gente teve muito sucesso ali. Conseguimos over na pontuação do Denver Nuggets, mas a gente acabou evitando aí fazer essa aposta por conta da ausência de Jokic e Jamal Murray. Porém, conseguimos ali um over na duplinha dos alas, Deni Avdija e também Banqueiro, duplinha ali na pontuação do Orlando Magic com Boston Celtics e também na pontuação do Devin Booker, odd de 86, um dia muito interessante lá, além da gente sempre indicar os favoritos da noite, os melhores zebras e muito mais. Beleza? Link da Estrela Bet aqui na descrição para vocês garantirem bônus e promoções exclusivas, bônus de até 100%, conheçam, façam seu cadastro, vejam as regras do site e vejam também se vale a pena para vocês fazerem parte dessa que é uma das principais casas de apostas do Brasil. Beleza, vamos começar aqui com Pistons e Pelicans. Os Pistons jogam em casa contra o New Orleans, desfalcado de um dos seus melhores jogadores, Brandon Ingram. Ele teve uma lesão no penúltimo jogo que parece ser mais grave do que muitos imaginavam. O Detroit Pistons, apesar de jogar em casa, venceu o Thompson, Isaiah Stewart, jogadores importantes, e tem como dúvida Jalen Duren e Fontecchio, ou seja, pode ser que eles tenham ali uma proteção de aro bem prejudicada. E quando você tem uma proteção de aro ruim para enfrentar um time com Zion Williamson, aí sai de baixo. Então, o nosso palpite vai ser uma boa pontuação do New Orleans Pelicans, a gente vai colocar aqui acima de 104,5 pontos para eles, e a gente vai duplar com uma outra partida que acontece nesse mesmo dia, Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves. O Minnesota, apesar de jogar em casa, venceu o Karl Anthony Towns e tem Rudy Gobert e outros jogadores importantes como dúvida. Mas de qualquer forma, eu acredito que um handicap de mais 10,5 para os Warriors vale a pena, porque os Warriors aqui podem perder por 10 pontos de diferença menos, só não podem perder por 11 ou mais, ou então eles podem vencer a partida que é green para nossa equipe, beleza? Odd de 1,56, odds superiores lá no nosso grupo VIP. Vamos falar a respeito dos Pelicans primeiramente. Um time que é quase um dos 10 melhores ataques da NBA por 100 posses de bola. Nesse momento eles são o 11º melhor time da NBA, mas estão empatados ali com o Warriors na 10ª colocação praticamente. Então um ataque de top 10 contra uma defesa que é terrível. Uma das 10 piores da NBA, a 4ª pior que a gente tem, e um time que joga num pace alto. Se a gente for observar, o Detroit Pistons é o 8º time mais rápido da NBA. Com isso, eles geram posse de bola tanto para eles quanto para os rivais. Posse de bola em um número alto por minuto, o que também ajuda, mesmo que os nossos jogadores não estejam com a mira em dia, para que eles pontuem bem. Outro número interessante que a gente trouxe para vocês é que nos últimos 20 jogos os Pistons sofreram uma média de 115,1 pontos por jogo para os seus adversários. Esse número de 104,5 pontos acima dele, eles sofreram em 16 dos últimos 20 jogos que eles fizeram, não sofrendo contra Bulls, Charlotte, Toronto e Miami Heat. E se a gente for olhar a respeito dessas franquias, a gente tem alguns times que estão entre os piores ataques da NBA. Charlotte, Toronto, Miami Heat e, como a gente especificou para você, o Chicago Bulls, quase um dos 10 piores também. Os outros 3 são top 10. Piores ataques da liga, coisa diferente, né? Diferente da situação do New Orleans Pelicans, que deve produzir bastante. Outro número interessante que a gente pode destacar aqui para vocês é o número de pontos no garrafão que o Detroit Pistons sofre, né? Porque a gente está falando de um New Orleans Pelicans que de fato pontua melhor por dentro do que necessariamente por fora. O Detroit Pistons é o 4º time mais vazado do garrafão da NBA e quando eles jogam em casa, eles sofrem mais pontos em média do que quando jogam como visitante. Então isso pode facilitar também a nossa pontuação para hoje. Mas agora vamos falar aqui a respeito de Golden State Warriors e o Minnesota Timberwolves. Os jogos acontecem em horários bem diferentes e acredito que esse handicap de mais 10,5 dos Warriors dê para pegar no ao vivo com uma odd até melhor, mas para pré-jogo essa é a nossa posição. Os Warriors de fato têm muita dificuldade contra o Timberwolves. Desde a chegada do Rudy Gobert, muitos questionavam, beleza, esse Timberwolves vai bem na temporada regular, mas e quando eles pegarem um time que joga numa formação baixa igual os Warriors, um time mais leve, como eles vão sair? Essa é uma dúvida relevante, porque o Rudy Gobert sempre teve dificuldades contra os Warriors. Mas o Timberwolves sempre acabou dando a volta por cima e funcionando desde a chegada do francês ao time. Eles têm 3 vitórias nos últimos 3 jogos, mais uma coisa que a gente pode observar. Nunca eles venceram por uma diferença maior
do que de 6 pontos. Nos últimos 4 encontros consecutivos, os Warriors cobriram esse handicap e mais. A gente está falando de um Timberwolves que, apesar de jogar em casa, tem como dúvida o Anthony Edwards e o Rudy Gobert. 2 dos seus 3 melhores jogadores, o terceiro ou segundo melhor jogador, está de fora, que é o Karl Anthony Towns. Então a gente tem um cenário aqui favorável para os Warriors minimamente serem competitivos, já que eles estão saudáveis e eles têm uma formação que pode ser perigosa ali para o Rudy Gobert, desde que ela encaixe. Eles voltaram a jogar com a formação mais baixa, com o Draymond Green jogando ali na posição de pivô, e com isso eles acabam fazendo muitas movimentações nas quais a dificuldade, o tamanho do Gobert não permite acompanhar. Ele tem dificuldade nesses deslocamentos laterais e o Golden State Warriors pode, repito, não necessariamente vencer, mas ser competitivo, que é o que a gente busca para hoje. Beleza? Outro número interessante que a gente pode destacar é em relação aos resultados do Timberwolves recentemente. Eles conseguiram vencer mesmo diante de tantos desfalques, mas eles não conseguiram cobrir esse handicap em grande maioria dos últimos jogos que fizeram. Não cobriram contra os Clippers porque perderam, contra os Blazers, contra os Pacers, Cleveland, Lakers, e aí eles conseguiram cobrir contra o Jazz. Uma vez, mas na outra não. Cobriram contra os Clippers, perderam para os Nuggets e conseguiram cobrir contra os Cleveland, mas grande maioria das vezes eles não conseguiram aplicar essa margem de vantagem. Beleza? Falando aqui de Clippers e 76ers, jogo complicado. A gente vai deixar nossa análise exclusiva para o nosso grupo VIP, bem como Heat e Cleveland. Então participem, chamem lá. O menor preço do mercado, preço promocional, e por apenas R$60 você garante o pacote para o resto da temporada. Garante março, abril, maio, começo de junho e também o conteúdo de pré-temporada para a temporada 24-25. Mas vamos falar aqui de Bucks e Thunder. Para esse jogo, a gente pretende indicar para vocês aqui um over na pontuação. A gente está falando de 2 ataques tops, tá? E de 2 times que até então devem vir completos. O Giannis é dúvida, Chris Middleton também jogadores importantes, mas a tendência é forte que eles joguem. Caso o Giannis não esteja em quadra, essa tipo vai ficar um pouco mais difícil de bater, então vamos ficar de olho nele, a gente informa lá no nosso VIP. O nosso palpite vai ser na linha de pontuação. A gente tem uma linha de pontuação que eu acredito que é bem acessível para esses 2 times que melhor atacam do que defendem. Claro, eles têm alguns lapsos ali defensivos importantes, mas são times com características bem over. Eles pontuam bem, eles têm um ritmo interessante, então vamos aqui de acima de 226,5 pontos totais para essa partida entre Bucks e Oklahoma City Thunder. Beleza? Bom, por que a gente acredita nisso? Quando a gente fala em pontos por jogo, é o terceiro e quarto time com melhores médias que a gente tem na NBA. Quando a gente fala em bola de 3, o Oklahoma City Thunder é a melhor eficiência em bolas triplas da liga e os Bucks são a 7ª melhor. Em números brutos de bolas 3 feitas por jogo, o Bucks é o 4º time com mais bolas triplas na liga. Quando a gente fala da eficiência desses times a cada 100 posses de bola, que é o número mais justo para você avaliar a eficiência de um ataque, a gente está falando do 5º e do 3º melhor ataque da liga, com 2 times que também jogam no ritmo alto. A gente está falando de um Bucks, que é o 6º, e de Oklahoma, que é o 7º ritmo mais alto da NBA. Eu sempre falo para vocês, ritmo é importante, porque mesmo que os times sejam muito eficientes, mas jogam no ritmo lento, você não vai ter uma pontuação tão alta. Então eles jogarem ali no ritmo mais rápido, gastando pouco o relógio, é muito importante. Outro número para se destacar, o Oklahoma é o 3º pior aproveitamento em rebotes defensivos da NBA. Isso pode dar pontos de segunda chance, né? Segundas oportunidades para os Bucks corrigirem arremessos errados e pontuarem com rebotes ofensivos. Então, a gente tem um cenário aqui bem legal para poder produzir bem. A gente também tem caixas interessantes, né? Fisicamente, muitas pessoas questionam se o Chet Holmgren vai ser capaz de segurar um Brook Lopez e o Giannis Antetokounmpo. E do outro lado, no lado, na verdade, do Milwaukee Bucks, a gente tem ali como os principais pontos fracos deles o Damian Lillard e o Malik Beasley, que não são grandes defensores. O Patrick Beverley, de fato, ele compensa essa dificuldade defensiva deles quando joga, mas ofensivamente ele é um jogador de pouquíssimos números. Só que, acima de tudo, a gente precisa destacar que o Milwaukee Bucks é o 3º time mais vazado para armadores na NBA. E a gente está falando de OKC, que joga com praticamente ali 4 armadores na sua formação titular. Josh Giddey, Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort é mais um ala, mas também é um ala armador, e tem ali o Jalen Williams, que vem jogando de ala ofensivo ali também, mas também é um jogador que de origem é um armador.
Então a gente tem um cenário aqui bem interessante para os dois times produzirem e pontuarem bem, bem como no jogo entre Lakers e Pacers. Aqui a gente também vai de over na pontuação, mas antes de passar o nosso palpite, pessoal, deixem um like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Comentem o que vocês planejam para hoje, como foram os seus resultados ontem. Ou se você não quer comentar nada, até para ajudar o nosso projeto, comente em green aí embaixo, vamos chamar esse green para conseguir bons resultados hoje. Tenho certeza que vai funcionar, beleza? Vamos aqui para essa próxima partida. LeBron enfrenta Tyrese Haliburton, o jogo que é a reedição, né, da final do In-Season Tournament dessa temporada. Claro que dá para a gente tentar buscar uma linha melhor ali no ao vivo, mas para esse pré-jogo vamos de acima de 235,5 pontos totais. Por que a gente acredita nisso? Mais uma vez estamos falando de dois times overs, dois times que melhor atacam do que defendem. A gente está falando que o Indiana, que é o primeiro em pontos por jogo na NBA, de um Lakers, que é o 10º, então dois times que estão ali no top 10. A gente também está falando aqui de duas defesas ruins a cada 100 posses de bola. O Indiana é a 6ª pior defesa da NBA e os Lakers, eles estão sempre ali na metade de baixo da tabela, mas como a diferença da 16ª colocação que eles estão para a 20ª, ou seja, quase ali uma das 10 piores defesas, é muito pequena, não é nem de um ponto ali a cada 100 posses de bola, muitas vezes a gente encontra eles ali entre as 10 piores defesas da liga, o que também é muito interessante. Outra coisa, esses dois times estão entre os 10 times que mais sofrem pontos em primeiro tempo na NBA. Então essa linha ela pode ser esticada no início e vocês podem operar ali no ao vivo com um pouco mais de tranquilidade, ou quem sabe, para uma pontuação alta somente no primeiro tempo. Se a gente for pegar aqui os últimos 20 jogos dos Lakers, eles sofreram uma média de 116 pontos por jogo, mas eles também pontuaram muito bem. Se a gente for olhar aqui a linha de pontuação deles, eles conseguiram ali superar a casa dos 110 pontos em 16 desses últimos 20 jogos, o que é muito interessante também para a nossa equipe. Quando a gente fala do Indiana, eles sofreram uma média de quase 116 pontos por jogo nos últimos 20 jogos e eles se encontram na mesma situação. É um time que pontua bem. Fizeram 111 pontos ou mais em 15 dos últimos 20 jogos. Então é um cenário bem legal aqui, principalmente porque a gente tem um encaixe favorável para o time da casa. O Indiana Pacers é um dos times mais vazados do garrafão de toda a liga. Se a gente for ser até um pouco mais exato, eles são o segundo time que mais sofrem pontos no garrafão na NBA. Jogando fora de casa, eles sofrem uma média ainda maior, 60,2 pontos por jogo nesse setor. Tanto que na série, na verdade nos jogos ali de play-in contra o Los Angeles Lakers, era previsível que o LeBron e também o Anthony Davis fossem se destacar e sobrar, porque é um setor no qual o Indiana Pacers sofre muito e é o setor onde jogam os dois melhores jogadores dos Lakers. Então eu acredito aqui no Indiana sofrendo na mão deles. O Indiana é o quarto time mais vazado para alas em toda a NBA, que é a posição justamente onde o LeBron vem jogando desde que o Rui Hachimura se tornou um titular, mas o LeBron também joga na posição de power forward, um ala de força, que é a posição onde o Indiana é o time mais vazado da liga. Então, olho na pontuação do Rei, que pode se destacar hoje também. Só que do outro lado, a gente tem o Tyrese Haliburton como um dos principais passadores da liga. Se a gente for olhar aqui para a posição de point guard, né, que é a posição de armador, os Lakers são dos 10 times que mais cedem assistências por jogo para jogadores dessa posição. É um dos times mais vazados da liga também. E se a gente for olhar aqui em assistências cedidas para o oponente por jogo, uma média mais geral e não necessariamente por posição, a gente tem também aqui números bem relevantes para mostrar que o camisa 0 do Indiana Pacers pode se destacar também. Claro que eu priorizaria o LeBron, até porque além dele ser mais jogador, ele joga em casa e a necessidade de vitória dos Lakers me parece maior, mas o Los Angeles ainda é um dos 6 times que mais cedem assistências por jogo na liga. Então, assim, é um cenário bem legal para o Indiana Pacers também, ter no seu camisa 0 ali, o seu jogo potencializado e os dois times produzindo muitos pontos. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Amanhã tem mais, boa sorte a todos. Bora chamar o Green aí nos comentários. E se você ainda não deixou o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo, clica no botão de joinha que está aqui embaixo, não custa nada. Muito obrigado pela sua audiência e falou!